Botou rock and roll. Começar daqui a pouco. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Bacus, estou aqui conjuntamente com a equipe aqui do Café Consciência, tem várias pessoas aqui do Café Consciência, e hoje a gente tem um prazer de estar fazendo, né? O professor Dr. Roberto Candeira, nosso colega da Geociências, né? Então, para quem não conhece, o Dr. Carlos Roberto dos Anjos Candeiro, ele é professor na UFG, no campus de Aparecida de Goiânia, trabalha no curso de Geologia, ele já é professor titular ali do quadro, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Geociências da UFG, fez a graduação dele em duas coisas, né? Em Geografia primeiro e depois para fazer em Ciências Biológicas. O mestrado e doutorado dele foi em Geologia pelo UFRJ e fez um pós-doutorado, né, na Unicamp durante um período. Ele tem colaborações internacionais com grupos no Uruguai, na Argentina, na Escócia eu vi também. Eu tenho uma colinha aqui, eu esqueci qual que é o outro. Portugal. Ixi, Canadá, eu tinha esquecido o Canadá, sabia que tinha anotado, né? Bom, ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq Tetrapodes, do Cretáceo de Goiás, Mato Grosso, Pontal do Triângulo Mineiro. Tem em torno de 123 artigos cadastrados ali no Lattes, né? Publica tanto em revistas nacionais quanto internacionais. Né? Eu anotei algumas, eu vi algumas do Journal of South American Earth Science, né? Do Cretaceous Research,
tem um artigo na análise da Academia Brasileira de Ciências, não sei se eu pelo menos vi um, né? Tem aí em torno de 630 citações, fator H15. Ele já formou 2 doutores, 11 mestres, e iniciação científica são mais de 40. Né? São mais de 40 alunos de iniciação científica. Tem 2 alunos de doutorado em andamento agora e 1 de mestrado, se eu não me engano. Doutor Candeiro, é um prazer ter você aqui no Instituto de Física. Muito bem-vindo. Pessoal, boa tarde, bom dia. Né? Em primeiro lugar, agradeço a vocês pelo interesse por essa incrível área da ciência. Né? Eu chamo uma porta de entrada falar sobre dinossauros. E quando a gente fala de extinções, né, desse grande grupo, que daqui a pouco a gente vai ver que eles estão vivos até hoje com a gente, né? É algo espetacular, porque isso encanta desde uma criança de 2, 3 anos. Consegue separar o que é dinossauro, você entrega o bichinho e separa o que é, né? É uma coisa incrível, até pessoas, né, com mais idade, né? É uma das minhas, né, paixões, mas eu falo que a minha grande paixão é ser professor, né, transformar pessoas como fui transformado. Esse é um título, né? Até que a morte nos separe, né? Parece um casamento. Né? Até que a morte nos separe, dinossauros e asteroides. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Apresentar o que são os dinossauros, né? O que são esses grandes bólidos que muitos acham que extinguiram os dinossauros. Depois vou frustrar alguns, mas a gente sabe que não. Mas eles têm um papel importante nesses bólidos, né? E a gente vai falar dos dinossauros de Goiás, porque a gente começou a chamar a importância para o mundo, porque os dinossauros de Goiás, eles estão justamente no momento quando esse grande asteroide cai. Né? Bem, o professor já me apresentou, acho que eu aponto. Bem, antes de mais nada, eu gostaria do seguinte, de apresentar para vocês como que era o mundo antes de aparecer os dinossauros e quando eles viviam. Tá? Esse mundo, na era dos dinossauros, primeiro tem uma idade. Né? Nós temos nossa idade, nós somos pequeninos, depois nós temos nossa adolescência, etc. Tal, tem a idade mais avançada. A gente tem a antiguidade, né? A idade moderna, né? Esse é um tempo histórico. A geologia, nós temos esse tempo geológico. Esse tempo geológico, nós dividimos, né, em Mesozoico, né, e o Mesozoico é o momento onde viveram os dinossauros, né, a maior parte da vida deles, onde eles evoluíram. E aqui, no Triássico, né, entre o Médio exterior, no Rio Grande do Sul, a área que nós conhecemos no Rio Grande do Sul, surgem os dinossauros. Nós somos o centro de origem dos dinossauros. Então, se a gente voltar lá no Triássico, no Carniano, os dinossauros não surgem no Brasil. A América do Sul era uma coisa, não existia Argentina nem Brasil. Essa é uma inversão nossa, né? Dessas fronteiras. Nós somos o centro de origem dos dinossauros. E aqui nós temos o Jurássico. Quem não lembra de Jurassic Park, né? É o Jurassic Park porque é o grande momento de florescimento dos dinossauros. Os dinossauros aqui no Jurássico, eles explodem em diversidade. A maioria dos grandes grupos aparecem no nosso planeta. Né? Mas é engraçado. Velociraptor, tiranossauros nunca viveram no Jurássico. Eles viveram aqui, 65, 66 milhões de anos atrás, mas eles são utilizados no filme aqui. Mas uma criança do ensino médio, né, que estuda, sabe exatamente o que é Jurássico, o momento do florescimento desse grande grupo. E o Mesozoico, ele termina com o Cretáceo,
E o Cretáceo, a esse momento aqui, é o chamado Maastrichtiano, há 66 milhões de anos, os grandes dinossauros desaparecem do nosso planeta. Se a gente pegar o mapa, aqui é o Pangeia, aqui é uma glaciação. Essa glaciação no hemisfério sul, ela invade, ela chega até o estado de Goiás. Esse aqui é um mapa geralzão, mas o estado de Goiás, a gente está aproximadamente aqui, e o centro de origem dos dinossauros, os dinossauros vão surgir exatamente o que é, né, essa região que eu aponto para vocês. No Permiano, eles não existiam. A gente tem uma grande extinção, a gente chama a Grande Morte. São grandes extinções, que, momentos de extinções, alguns tipos de extinções que ocorrem nesse momento. Um dia a gente pode até bater um papo sobre ela, né? Momentos, a gente tem interferências físicas, né? Nós temos problemas do nosso planeta, ambiental, né? Aqui os dinossauros não existiam, mas aqui os dinossauros surgem. O estado do Oeste está aproximadamente aqui, mas os dinossauros surgem aqui nesse momento, que seria noroeste da Argentina e sul do Brasil. E no Triássico Superior eles começam a se alastrar, mas olhem o mapa, né? Aqui a gente tem um Pangeia, né? Aqui nessa região do Pangeia já está dividindo o que é o Gondwana e o Laurásio. As massas continentais, elas começam a se movimentar. E toda vez que tem esse movimento, a gente tem uma série de extinções. Quando a gente muda de nome de Triássico para Jurássico, Jurássico para Cretácico, toda vez mudou de nome em geologia, é problema ambiental, é morte, é extinção. Mudança de nome é extinção. Mas olha o que acontece aqui nessa região, ela fica mais íntegra e o hemisfério norte ele fica mais fragmentado. E os dinossauros são em plena, né, evolução aqui, né, nesse cenário no mundo todo. Aqui é o Jurássico Médio, olha o que está acontecendo com o mapa, né? Isso são milhões de anos, pessoal. Olha o Jurássico Superior. Agora já tem mais uma cara de América do Sul, né? Antártica, Índia, aqui, né? Olha o Cretáceo Inferior. Jurássico a gente mudou para Cretáceo. Olha o final do Cretáceo. Olha o que acontece aqui no final do Cretáceo. América do Sul, África. A África se torna uma grande ilha, ela fica isolada, tem umas características espetaculares. Eu preciso que vocês prestem atenção nesse momento aqui. Por quê? No final do Cretáceo Superior, nessa região aqui, olha, América do Sul, aqui, o estado de Goiás está aqui, vai cair um asteroide que a gente vai bater um papo sobre ele aqui no Golfo do México. O desastre acontece aqui e tem impacto em todo o mundo. É uma mudança ambiental em todo o mundo. Pessoal, quem é o Ninho, Laninha, Latica, os Kikos, né? Tudo. Né? É o Ninho. A gente já fica doido aqui. Agora imagina que um meteoro mudou uma coisa e enfiamos no oceano aqui. É complexo, né? As mudanças ambientais, elas são violentas. A gente vai voltar nesse momento. São os dinossauros. Se a gente for considerar os mamíferos, as tartarugas, né? Um grupo que foi extinto, mas eles são próximos das lagartixas, né? Que são os plesiosauros, os ictiossauros, eles são próximos das lagartixas. E tem um grupo que nós chamamos de Arcosáurea, né, que seriam répteis antigos. Né? O Arcosáurea, dentro dele nós temos o grupo Dinossáurea. E dentro do grupo Dinossáurea vai surgir um grupo espetacular que vive até hoje, as aves. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Se a gente voltar lá no final do Cretáceo, no estado de Goiás ou em outras áreas do Gondwana ou outras áreas do mundo, no estado do Cretáceo, olha, eu só vou elencar alguns pontos. Tipo, isso aqui é lá de Peirópolis, né? A gente leva o pessoal que faz disciplina paleonto, quem não é? Né? Também, se a gente vai vaga no ônibus, a gente vai agora em dezembro, isso é de Peirópolis, é um fóssil, né? É uma rã. A gente tem sapos.
a gente tem quelônios. No estado de Goiás a gente encontrou um dos maiores, né? A placa é mais ou menos isso, mas ela parece que é um animal grande. A gente encontra fósseis de quelônios, né? No estado de Goiás a gente tem também. Em todo mundo a gente tem o quê? Quem estava vivendo junto com o dinossauro? Essa turma toda que eu estou mostrando para vocês. Lagartos, muito parecido com eles. Né? E às vezes a gente encontra só um dente. Aí a gente precisa de um MEV, né? Um microscópio eletrônico, varredura e tal. São pequenos, um pequeno dentinho, né? Vai ajudar a gente a identificar um animal desse. E viveram animais espetaculares, né? Os mosassauros. Vai sair um artigo em 2025, né? Os mosassauros e paleogeografia do Brasil. Está na revista Andean Geology, né? Depois manda até professor. E tem um desenho super bacana sobre esse bicho, que viveram junto com os dinossauros. A coisa estava bombando, gente, na terra e nos mares. Né? Era algo inacreditável. São animais espetaculares. E no Brasil nós temos, no litoral brasileiro a gente está tendo. Mas o que? A América do Sul teve que separar da África e a gente teve que ter o quê? Um mar passando ali, né? Aqui um plesiosauro, nós temos possivelmente aqui no Brasil, a gente teve isso, a gente tem esse grupo, né? Mas na costa africana, né? Quase todo mundo mais tropical a gente tem os plesiosauros. Eu acho lindo esse animal gigantesco. Pterossauros não são dinossauros, eles são um grupo próximo, né, que nós chamamos ornitodira, né? Eu vou falar uma série de nomes complicados, só se liguem na beleza do que acharem interessante. Esses animais são espetaculares. Eu tenho duas alunas de mestrado, as duas já defenderam falando sobre esses bichos. Né? Alguns nossos, o tamanho de uma girafa, né? São animais espetaculares. Eu acho que eu vou ter uma aluna de doutorado em breve para trabalhar com esse grupo. A gente trabalha com material do Paraná. Então, assim, o mundo dos dinossauros era um mundo espetacular. Serpentes, né? Isso aqui é de Milísia Patagônica, eu acho lindo esse nome, né? Encontrado serpente. Uma vez a gente encontrou, né? Foi muito bacana. Eu encontrei, foi lá no oeste de São Paulo, eu ia com toda animado, falei, nossa, serpente, daí a gente foi e mandou para um especialista de Paris, eu falei assim, ó, professor Raj, cara, uma revolução. A serpente que vocês encontraram era uma vértebra, e a gente fez um MEV e mandou para ele. Chegou a vértebra lá e falou, nossa, é uma revolução, porque a de vocês é do Cretácico, de 75 milhões de anos, e ela subia em árvore, dá para saber, né? Pela vértebra, ela subia em árvore. Eu falei, professor Raj, elas começaram a subir em árvore quando? Faz 30 milhões de anos. Então a gente tem 40 e tantos milhões de anos, né? Aí a gente foi correr atrás, a gente teve uma contaminação do sedimento de uma serpente que morreu e caiu, né? Aí a gente foi, né? Mas depois a gente começou a encontrar, né? Serpentes, né? É um animal espetacular. Vivo ou morto, não? Eu acho que é um animal espetacular. E crocodiliformes. É um grupo que aqui em Goiás, por exemplo, a gente começou a encontrar dentes. Logo vai ser na revista da Austrália, é o dente de um dos maiores animais de um grupo. A gente está encontrando em Paraúna. Né? Essa turma viveu junto com os dinossauros. Esse grupo aqui, né, parece que eles ocupavam um nicho muito próximo, né, do que seriam os dinossauros carnívoros. Então, quer dizer, a comunidade da turma ali que viviam, né, com os grandes dinossauros e pequenos, eram animais espetaculares. E é muito curioso, a maioria dos crocodiliformes, né, no Brasil, uma das regiões mais ricas do Cretáceo, esse grupo, que é a posição dos braços dele é de baixo como um cachorro. Então a biomecânica mostra que esse bicho, e os sedimentos também, que esse bicho vivia próximo de um lago, vivia no lago, beleza. Só que ele andava possivelmente 5, 10 quilômetros para fazer a predação. Já pensou, você está tomando sol, chega um demônio lá, carrega você e tal? É isso, mais ou menos isso, né?
esse animal é diferente dos de hoje. Hoje eles são restritos a regiões de água, né? Então eles são muito na borda. Os croques do Cretáceo, principalmente aqui do Brasil, não. Eles tinham uma biomecânica, uma paleobiologia assim, espetacular. Né? Dá para saber, às vezes, velocidade, etc. Tal. A gente encontra dentes, muitos dentes desses animais, mas a gente consegue encontrar pedaços de ossos do corpo também. Tal. Uma aluna defendeu uma casca que a gente chama de osteodermo, uma blindagem desse bicho, a gente encontrou em Goiás. A gente mandou até para uma revista que é bacaninha. Mas vamos aos bichões que a gente gosta. Dinossauro. Né? Dinossauro, né? Estava conversando com o professor agora há pouco. Na verdade, a gente conhece os ossos desses animais desde a antiguidade. Desde a antiguidade, com certeza antes. Isso na antiguidade no mundo mediterrâneo, com certeza na China. Né? Depois, um dia, a gente pode até bater um papo sobre isso. Só que quando a gente chega na média revolução industrial na Inglaterra, o que acontece? A comunidade científica está mais madura. Né? E se descreve os primeiros, formalmente os primeiros restos de dinossauros por Richard Owen, né? Que era um dos concorrentes, entre aspas, de Charles Darwin, né? E cunha-se esse nome, Dinossauria. Né? Dinos, em grego, quer dizer terrível. Né? Você tem uma namorada, você tem uma mulher, um namorado, você utilizar o jeito, tem alguém que é dino. Né? O que é dino? É terrível. Né? Uma criança que é terrível. Né? Dino. Isso em grego. E sauria em grego quer dizer lagarto. Lagarto terrível. Né? Esses nomes científicos, eles sempre têm, né? A gente respeita muito utiliza muito, né? Para a grafia o latim e utiliza o grego. Sempre tem uma explicação legal. A gente tem dois grandes grupos, os chamados saurísticos e os ornitísticos. Né? Os saurísticos são esses carnívoros que vocês conhecem. Os carnívoros são parentes, né, próximos dos pescoçudos, dos saurópodes. Tá? E os ornitísticos descreveram isso lá próximo quando Richard Owen faz a proposta de dinossauro. O que seria saurístico? Sauro, do grego, lagarto. Isquia quer dizer cintura pélvica. Isso que a gente carrega aqui. Né? Em cima é escapular, mas cintura pélvica. Cintura pélvica de lagarto. Ela abre dessa forma. Né? Faz lembrar uma galinha, né? Uma galinha quando vai pro chão, ela faz isso e tal. As galinhas, né? Elas vêm desse grupo aqui. E outro grupo são os ornitísticos. Olha, né? A indicação dos ossos da cintura pélvica. Esses são os dinossauros ornitísticos. Só que essa é uma classificação artificial. Por quê? Ornitística quer dizer, do grego, ornito quer dizer ave. Ornitologia, estudo das aves. Ornito quer dizer ave. Isquia quer dizer cintura pélvica de ave. Cunham esse nome e depois a gente vai descobrir que as aves evoluem de quê? Saurísquia. A ciência dá uma revolvida, né? Uma amadurecida, o termo amadurecida. Né? E a gente sabe que vem desse grande grupo aqui, do saurísquia e as aves. Essa é uma classificação, ela é, de certa forma, artificial. Foi feita uma proposta, eu acho que uns 10 anos atrás, que muda, né? Mas não vou falar dela, essa é mais tradicional e a gente vai utilizar ela aqui. Dentro dos ornitísticos, lembra lá, cintura pélvica de ave, nós temos uma série de nomes, né? Esse grupo que eles têm abundância, principalmente no hemisfério norte. Mas parece que eles surgem aqui no Rio Grande do Sul e na noroeste da Argentina. Ele migra, aqui é o centro de migração, né? E eles vão rapidamente eles vão para as outras áreas.
Esses são os orbitísseos. Esse do orbitísseo, né, isso eu trouxe até numa aula que eu ministro disciplina no núcleo livre, que é dinossauro, né, dinossauros. Esse grupo é espetacular, o orbitíseo. Olha que bacana, né? Um crânio do orbitíseo, e ele tem como se fosse uma prateleira e uma linhagem de dentes aqui. Gente, ele tem como se fosse o quê? Como se fosse uma prateleira ali. E o pessoal os cientistas vão chegar a inferências que esse animal tinha bochecha. Né? Então o depósito da comida que estava aqui ajudava, né? Então era uma área de bochecha. Depois a gente começa a encontrar uma pele, né? que fica preservada, que dá a ideia de uma bochecha. E ele tem um dente pré-dentário, né? Que ele parece um queixo, ele parece um pequeno queixo. É um animal muito interessante. Olha que a área onde o alimento poderia se depositar um pouquinho, né? Como se fosse uma prateleira. Os dentes são bem característicos, os dentes. Os orbitícios são extraordinários. Olha o orbitício, né? Os torossauros, né? Eles são formidáveis, olha. Eles têm uma trama de músculo, né? E esses músculos, quando a gente associa aos ossos, a gente sabia que eles tinham um movimento de cauda extremamente potente, e é uma cauda de uma ponta mais fraquinha, né? Isso são o pessoal da matemática, da própria física, das engenharias, né? Estuda muito isso, né? Paleontologia algumas universidades dos Estados Unidos se faz na engenharia civil, né, na medicina, na veterinária, é extraordinário. E olha os músculos, os tendões, né, fossilizados. Né, a gente tem uma trama de tendões fossilizados. São típicos para esse grupo. E tem esse grupo que ele boa parte do pessoal do laboratório gosta, né? Eu sou especialista em carnívoro, né? Esses são saurópoda. A pessoa que sempre tem cara de bonzinho, então, todos são herbívoros, todos são saurísticos, né? Eles podiam ser pequenos, a gente começou a encontrar alguns ossos aqui no estado de Goiás, deveria dar uns 12, 13 metros, dá um micro-ônibus, né? Mas a gente teve animal possivelmente de 41, 42 metros. Junta 2 ônibus gigantes daqueles que andam por ali e ainda não dá um bicho daqui, né? Eu tenho vários alunos que trabalham com esse grupo, mas eu tento trazer eles para o outro lado da força, para trabalhar com os carnívoros. Para ouvir, né? Aqui, né, uma reconstrução de um saurópoda. Recentemente a gente descreveu, né? Saiu uma espécie descrita para o Ceará, né? Foram 6 anos de trabalhos, etc. Então a gente descreveu um animal desse para o estado do Ceará, e logo vai vir o carnívoro. E esse é o grupo que eu trabalho. Deixa eu só dar uma explicada nesse nome. Terópoda, em grego quer dizer tero, em grego quer dizer besta. Né? É besta, o agressivo, né? O danado. E poda quer dizer pés. Né? Há bestas que andam sobre 2 pés. Lembra lá do saurópoda, né? Poda, pés, e sauro, lagartos, né? Ele andava de 4 patas, né? Os dinossauros carnívoros. Mas dentro desse grupo carnívoro, a gente tinha animal de quase 10 metros que eram herbívoros, né? E eles reverteram na dieta. E dentro do terópodas, ceratossauro, celunossauro, raptura, aves, né? Esses grupos espetaculares. Se a gente fechar os olhos e olhar de novo, fechar os olhos e olhar de novo, tudo tem o mesmo design, né? Tem o mesmo desenho, né? Por quê? Tem uma função disso na natureza, né? São animais espetaculares. Ceratossauro a gente começou a encontrar aqui em Goiás. Ele é típico do Gondwana,
né? E esse grupo aqui que nós chamamos de tetanura. Tetanura quer dizer aquele que anda com a cauda rígida e movimenta, né? A gente começa a encontrar aqui no Brasil, né, nesse momento ali na era dos dinossauros. No slide anterior tinha a foto dos dinossaurídeos. Eles são classificados como terópodes também? São terópodes. Né? Eles são clássico tetanura. Se a gente pegar, às vezes a gente encontra um pedaço de osso e a gente diz, isso é um dinossauro carnívoro, esse é um herbívoro. Fica assim, esse cara está falando. Né? Porque a gente sabe que os carnívoros, eles têm um sistema de trabéculas, né? Vou falar de uma forma geral, que é típica para aquele grupo. O que são trabéculas? Quem nunca estava comendo, quem come carne, né? Um pedaço de frango, e quebra o osso e a gente olha e vê aquele tecido esponjoso. Presente é uma trabécula, né? Aquele tecido esponjoso. A gente encontra ossos isolados e aquele tecido esponjoso. Os dinossauros carnívoros, eles começam a ter tecido esponjoso muito parecido com o que são das aves. Então, às vezes, a gente encontra algo isolado, a gente começa a realizar inferências. Aí a gente vai para a microfotografia, a gente vai para uma parte de geoquímica, morfologia e tal, para ajudar nessa descrição. Né? E pena. Né? Pena é algo, né, que aparece nos dinossauros, mas parece que não está só em dinossauros. Né? A gente tem estruturas muito semelhantes a penas que aparecem em outros animais. Aquela outra estrutura é de herbívoro? Essa daqui? Não, anterior. Porque tem a esponja e tem aquela estrutura que faz... Não, tudo carnívoro. Tudo carnívoro? Tudo carnívoro. Ah, sim. Tá? É porque, é curioso, porque aquela estrutura parece uma pontezinha, né? Sabe o que os carnívoros fazem? Eles querem deixar o osso mais leve. Porque eu vou correr. Né? Ele vai ter que... Aí ele precisa diminuir o peso. Então o que ele faz? Ele diminui o peso e começa a fazer o quê? Uma série de tramas, né, geométricas, né, na estrutura do osso. Né? Quem faz isso muito são os pterossauros também. Né? Acontece com os pterossauros. E pena, né? Eu gosto muito desse tema penas, né? E gosto muito dessa imagem aqui, né? Eu tinha essa National Geographic, né? Penas para o T-Rex, né? Encontravam ossos gigantes de T-Rex. Eu trabalhei com esse bicho, com dentes. O dente de T-Rex é daqui até aqui, se vocês terem ideia, é só um dente, né? É um monstro bestial. E começaram a encontrar penas, né, fezes, etc. e tal, e a pele de réptil, entre aspas. E começaram a encontrar peles de bebês. E sempre o bebê estava associado, né? Então tem uma inferência muito forte que a mamãe estava ali e o filhotinho também estava. Né? Seria mais ou menos o seguinte: quando a gente vê um patinho ou um pintinho, a gente vê aquela penugem, né? Danada assim, muito parecido com... E serve principalmente para conforto térmico, uma série de... Né? Não só para isso, mas uma série de outras possibilidades fisiológicas. Né? E quando ele cresce, ele perde essa penugem. Isso vai fixar nesse grupo de terópoda, né? Os tetanuras. Ovos, eu cheguei a estudar com essa menina, Darwin, a maior especialista de ovos no mundo, né, uma canadense, e ovos de carnívoros são muito parecidos, né, com os das aves de hoje, né? São referências que a gente faz assim de uma forma muito direta. E a análise também, né, de embrião, de casca, tal, muito parecido. E olha, a maioria dos ovos dos carnívoros, você tem um vão aqui. O que a galinha faz? Ela vai, bota os ovos, vai, coloca o peito aqui, ajusta e tal, e vai lá focar. Beleza? Né? Os herbívoros não faziam isso não, tá? Amontoava tudo como uma tartaruga, né? E depois era outro processo para eclodir e tal. Tá? Então, olha as características inacreditáveis: ossos parecidos, pena, ovos e muitas outras características. Só tem uma área de ossos do peito também,
Agora eu vou falar para vocês um pouco, trocar uma ideia sobre asteroides e cometas. A gente vai mudar a chave, mas daqui a pouco a gente vai linkar. A gente convive com isso, nosso planeta evolui com esses grandes bólicos, né? Até hoje, né? Asteroides e cometas. Esse é o material da NASA, de divulgação, um sistema de divulgação científica inacreditável, né? Eu vou fazer uma conceituação muito por cima, tá? Por causa de tempo, etc e tal. Mas o que é o termo asteroide? É um corpo rochoso composto por minerais e metais que orbita o sistema solar. Tá? Então, asteroide é quando a gente está falando de um corpo rochoso. E um cometa é uma esfera de poeira, que o cometa é mais complexo. Você pode ter um corpo rochoso e em volta nós vamos ter naquele invólucro corpos gasosos e uma série de outros, né, fenômenos ocorrendo ali. E eles se formam, né, principalmente os que chegam ao nosso planeta, a nuvem de Oort, né, que é uma região externa do sistema solar. Olha um cometa. Tudo isso aqui é uma área de um cometa, beleza? O que a gente está vendo aqui nesse ponto é um núcleo, tá? Muito pequeno, pode ser um núcleo rochoso, o que está em volta pode ser gás. E alguns cometas nós vamos ter um pequeno núcleo que pode ter a cauda, milhões. Ah, é luz? Não, a gente tem muita matéria que está próxima, né? É luz, é gás? Não. A gente vai ter fragmentos que vão estar, né, ao longo dessa estrutura de um cometa. Né? Se a gente for lá no núcleo de um cometa, é muito mais complexo que isso, tá, gente? Mas no núcleo de um cometa a gente vai ter o quê? Uma massa sólida. Além da massa sólida, a gente está tendo problema. Quando o cometa chega na Terra, dá um choque na Terra, a gente está achando que é só um bolão que bateu na Terra, beleza. A gente está tendo o quê? Energia, né? Choques, ângulos, né? É uma coisa extraordinária. E a gente vai ter jatos eruptivos, né? A gente tem muita energia, muita complexidade de comportamento, né, geológico, né? Então, você já viu uma chuva de meteoros? A gente fica maravilhado, né? A gente vive numa cidade cheia de luz, beleza, mas se a gente for ali na educação física, a gente olha, né, muito para cima, a gente vê as estrelas cadentes, né? Mas são o quê? São pequenas partículas, né, de meteoros que estão caindo ali. Então, o romantismo e tal, não, aquilo é científico também. Detritos de cometa viajam com ele ao longo da sua órbita, né? E algumas órbitas elas vão cruzar, né, com aquelas caudas, né, com os detritos, né, ou vão colidir com alguma sorte, né, né, para a evolução e para a extinção com um asteroide. Que conexão a gente pode fazer entre dinossauros e asteroides? Bem, grandes impactos como esses podem causar mudanças muito violentas na vida do nosso planeta, incluindo a extinção de espécies. Se a gente for considerar a nuvem de Oort, lembra que a gente falou dela? É uma nuvem muito distante do nosso sistema solar e ela está liberando parte desses, né, bólidos que estão viajando, né, e encontrando com o nosso planeta. Aquela chuva, né, estrela cadente veio disso. Né? Então a nuvem de Oort, né, o cinturão de Kuiper, né, eles são fontes para esses bólidos que entram no nosso sistema solar. A Universidade Federal do Espírito Santo, né, o site tem umas informações super bacanas sobre a nuvem de Oort. Nuvem de Oort quer dizer uma nuvem esférica, né, com inúmeros planetesimais, né, voláteis, que de uma região muito distante, mas são a área fonte para mandar bólidos para o nosso planeta.
Um bólido chega no nosso planeta no final do Cretáceo. Lembra lá? No finalzinho do Cretáceo, no Golfo do México, chega um bólido extraordinário. E 66 milhões de anos depois, Luiz e Walter, holandeses, encontraram o famoso limite Cretáceo-Paleógeno, chamado terciário, que caiu esse bólido. O que eles encontraram? Eles estavam fazendo pesquisa de petróleo, levantamento geológico, levantamento geofísico, e encontraram uma fina película de irídio. Irídio, na sua grande maioria, vem extraterrestre. Alguns irídios, algumas partículas de irídio, um exemplo, Etna, ele sempre está liberando seu espiroplasto, suas nuvens, ele está liberando algumas partículas de irídio. Alguns vulcões liberam isso, mas em grande quantidade, para banhar o mundo, alguma coisa aconteceu. Esses geólogos, em 1979, eles escrevem na Science, e eles encontram essa camada de irídio, onde estava cheio de dinossauro, e logo em cima, no Paleógeno, um terciário sem dinossauros, mamíferos. Os grandes dinossauros não passam para esse limite. E eles trazem a ideia desse grande bólido, que eles estão trabalhando aqui. Esse bólido ele cai. A maioria dos grandes cometas, asteroides, quando caem, eles caem numa parábola. E eles fizeram um cálculo, parece que o bólido cai com um ângulo que a energia liberada ela é muito mais potente. Então, uma série de eventos ocorrem aqui, há 66 milhões de anos, a região de Chicxulub, e o mapa magnético da região, isso é da geofísica, e eles trazem essa informação, quem extinguiu os dinossauros que desaparecem de uma vez ou por outra, de uma vez para todos. Então, eles vêm com essa inferência que cai um grande asteroide e esse asteroide deixa aquela película e a gente tem grandes problemas ambientais no nosso planeta. Oi? Onde fecharam aquela rocha? Foi encontrado próximo a cratera, ela está debaixo do Atlântico, está no Mar do Caribe. Ela é abaixo da água. Só que próximo o Sol vai encontrando a mesma idade do que foi encontrado lá em cima. Então fica no México. No Brasil a gente tem, na Itália, um dos melhores marcadores. O sul da Itália é um dos melhores estratos marcadores. A gente tem Marrocos, Brasil, poucos lugares do mundo tem bem preservado. Está lá a camadinha de irídio, a mesma idade, o mesmo comportamento. Esses bólidos estão em contato com o nosso planeta todos os dias. Só para adiantar para vocês, para mim os grandes dinossauros desaparecem por causa, para mim, isso aqui foi o golpe de misericórdia. Sabe aquele que termina o relacionamento? É isso aqui, copo cheio. Mas a coisa já estava rolando há muito tempo. O problema já estava sendo construído há muito tempo. Problemas ambientais inacreditáveis. Isso aqui só foi um golpe de misericórdia. Depois a gente pode discutir, a gente pode falar sobre os sapos, por exemplo. Então, os dinossauros estão nesse momento, eles desaparecem, são varridos no nosso planeta. Eu vou por um terceiro momento, para a gente terminar e bater um papo, que são os dinossauros de Goiás. A gente começou a encontrar esses bichões em 2012. A gente só ouviu falar nas citações, mas ninguém nunca descreveu. E a gente foi correr atrás desses animais. Um dos motivos que eu estou na UFG também é por causa desses bichões.